Olá, meu amado, como você está? Eu espero que você esteja bem. Nós vamos continuar e eu quero trazer mais uma palavra que acredito eu vai edificar a sua vida. E eu quero continuar aquele assunto que nós começamos a tratar. Na primeira parte dessa palavra, nós falamos sobre o perigo da mentira, né? Abordamos sobre o porquê da mentira, né? Se nós sabemos que a mentira faz um mal enorme, por que então nós mentimos? E na última palavra, a gente respondeu essa pergunta que está disponível no canal. Eu aconselho você, se não assistiu a primeira parte, a assistir primeiro essa parte e depois assistir a palavra de hoje. E hoje, o que é que eu quero tratar? Hoje eu vou tratar de mais um ponto. A gente, na palavra anterior, a gente falou sobre o pecado de mentir. A pergunta que eu faço no início dessa palavra é: existe o pecado de falar a verdade? Hã? Será que existe esse pecado de falar a verdade? Então, eu gostaria de abrir um texto aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não, 29 não, 25. Cadê? 4. Eu acho que eu confundi aqui o texto. Espera aí, viu? 4, 25. Aqui, ó. 4, 25. Diz assim, vamos prestar atenção. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Esse é o primeiro texto, né? Vamos lá. Se mentir sempre faz mal, e a gente já sabe que faz, falar a verdade sempre faz bem? Essa é a pergunta. Mentir sempre faz mal. Agora, falar a verdade sempre faz bem? Não. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque eu posso pecar falando a verdade também, né? Como assim? A gente lê Efésios 4, 25, que a gente deve abandonar a mentira, e a gente esquece do contexto. Vamos ler o versículo 29. Versículo 29. Porque no 25 diz que a gente deve abandonar a mentira. Agora, o versículo 29, o que é que diz? Ó? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, vamos por parte, né? O que seria essa palavra torpe? Uma palavra torpe. Alguns entendem palavra torpe como palavrão. Mas olhe esse mesmo versículo da nova linguagem, da nova tradução da linguagem de hoje. Você vai ver que a palavra torpe não é um palavrão como muitos dizem. Dentro desse contexto, não. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Efésios 4, 29, na linguagem de hoje, ó. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Ou seja, então, palavra torpe, dentro desse contexto, seriam palavras que fazem mal para outra pessoa, né?
mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, olhando nessa nova tradução e juntando os versículos, né, tanto o que manda a gente abandonar a mentira, como esse de não usar a palavra torpe que faça mal ao outro, a gente entende que a gente deve falar a verdade, né, mas tomar cuidado para não fazer mal para o outro. Então, veja, a gente deve falar a verdade, sim, mas a gente deve tomar cuidado para não fazer mal para o outro, né? Então, por esse texto, eu posso pecar falando a verdade. Preste bastante atenção nisso, meu amado. Tem gente que é viciada em falar a verdade e que peca mais do que a pessoa que conta mentira. Tem gente viciada em verdade que diz assim: eu sou assim mesmo, eu não sou hipócrita, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Eu odeio mentira, eu não sou falso não, eu falo logo, comigo não tem esse negócio não, eu digo na cara. Preste atenção. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que existe uma grande diferença entre uma pessoa ser verdadeira e uma pessoa ser dona da verdade. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Há uma grande diferença entre uma pessoa ser verdadeira e uma pessoa ser dona da verdade. Existem casos onde a pessoa tem o hábito de ser verdadeira, ou seja, tem o hábito de não mentir, mas nem sempre aquilo que a pessoa verdadeira vai falar é uma verdade. A pessoa verdadeira, ela pode estar enganada. Ela não está mentindo, mas ela pode estar enganada. E a gente já sabe, a gente descobriu na primeira parte dessa palavra que o engano também faz mal. Então, eu posso ser uma pessoa verdadeira achando que o que eu vou falar é uma verdade, mas a minha interpretação sobre aquele caso é errada. Então, mesmo eu achando que estou falando a verdade, eu posso não estar falando a verdade. Então, existe esse tipo de pessoa verdadeira, que destila a verdade que ela acha que tem, mas não é verdade. Ela está enganada. E essa pessoa acabou de falar algo que pode gerar um problema para a vida daquela outra pessoa. E existe também a pessoa que é verdadeira, presta atenção, a pessoa que é verdadeira e o que ela fala é a verdade. Ela acertou no que ela falou, mas ela não deveria ter falado naquele momento. Ela não deveria ter falado. Mas isso tem base bíblica, pastor? Tem. E eu vou te mostrar agora. Provérbios capítulo 25. Provérbios 25, versículo 11. Olha o que é que diz aqui, ó. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Olha só. A palavra proferida no tempo certo. Né? Existe um outro texto também que está em Provérbios 15, versículo 23. Diz assim, ó. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Olha a importância de você falar no tempo certo. E tem também Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Esse é o capítulo que diz que há tempo para todas as coisas, né?
E aqui diz assim, ó, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então, meu amado, esses textos provam que não basta falar a verdade. É necessário falar a verdade no tempo certo. Você que só fala a verdade, você bate muito no peito dizendo que só fala a verdade, eu pergunto a você, quantas pessoas você já machucou com a sua sinceridade? E quantas coisas que você fala achando que é a verdade, quando na verdade você está enganado? Quantos equívocos você comete nas suas relações falando a verdade? Quantos julgamentos precipitados? Quanta intolerância? Quantas pessoas você já afastou da sua vida porque você é viciado em falar a verdade? A título de eu sou honesto, não sou hipócrita, eu sou sincero. Existe um livro de Nietzsche onde ele faz uma pergunta. Nesse livro, a pergunta é: quanta verdade um ser humano pode suportar? Preste atenção, meu amado. O mentiroso, ele está em pecado, porque mentira é pecado, né? Então, o mentiroso, ele está em pecado. O mentiroso está afastado de Deus. Só que a gente precisa fazer uma distinção importante aqui. Existe o mentiroso que mente sem sentir, ele mente para ter vantagens. Ele já está morto e nem sente que está morto. Mas existe também a pessoa que mente por causa do sofrimento. É pecado do mesmo jeito. Tanto um como o outro está cometendo pecado. Mas essa pessoa que mente por causa de um sofrimento, ela ainda não morreu, como o outro que mente e não sente. Ela ainda sente dores. E se uma pessoa que só fala a verdade quiser despejar nela todas as verdades, sem saber se todas essas verdades são realmente verdades, ela pode estar destruindo mais ainda a vida dessa pessoa que mentiu. Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Existem pessoas que mentem descaradamente, mentem para obter vantagens. Está em pecado, mas existem pessoas que mentem por um sofrimento, por causa de um sofrimento. É pecado? É, mas essa pessoa que mente ainda está viva. Na verdade, ela mente porque sofre. Para aplacar esse sofrimento, ela mente. Meus amados, Jesus é a verdade. Mas quando ele se deparou com a mulher adúltera, ele não despejou todas as verdades sobre ela. Por quê? Porque ele entendia que ela estava sofrendo com aquilo tudo. Aquilo tudo que ela estava vivendo era um sofrimento para ela. Ela não estava sofrendo, ela não estava mentindo por mentir. Ela sofria. Aquela vida de mentira dela gerava um sofrimento. Jesus não foi mentiroso com ela. Ele apenas falou o essencial. Ele falou a verdade com amor. Ele não tentou entrar em detalhes do sofrimento dela. Ele não tentou humilhá-la com aquela verdade. Não, ele falou a verdade com amor. Vá e não peques mais. Ele mostrou que ela estava errada, mas ele não parou muito tempo falando dos pecados dela. Porque não é o detalhe do pecado de alguém que faz por onde esse alguém se arrepender. Efésios 4:15, olha o que diz aqui em Efésios 4:15. Mesmo capítulo que a gente leu no início. Diz assim: antes, seguindo a verdade, olha aqui a verdade, mas em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meu amado, não é errado falar a verdade, mas é com amor que se fala a verdade. E com amor você sabe o momento certo de falar essa verdade. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não estou fazendo apologia à mentira. Mas o papel da verdade não é destruir o mentiroso. Eu vou repetir. O papel da verdade não é destruir o mentiroso. O papel da verdade é destruir a mentira. Muitas vezes nós insistimos em falar a verdade na cara de alguém, não para destruir a mentira que foi dita, mas para destruir o mentiroso que falou a mentira, para destruir a pessoa que falou a mentira. Se você me perguntar se eu já menti alguma vez na vida, várias vezes. Já passei por um momento de tortura, e eu não estou brincando. Eu já fui torturado. E eu não falei a verdade. E eu não falei a verdade não é porque eu queria ter lucro ou vantagem em cima de alguém. Mas é porque o sofrimento que estava me consumindo naquele momento era muito grande e eu não sabia o que fazer para ter alguns segundos de paz. Meu amado, de dentro do sofrimento, a gente tem um mecanismo de defesa psíquico-emocional que constrói mentiras para a gente suportar o sofrimento. Existem pessoas que mentem não para obter vantagem, mas para suportar o sofrimento. É pecado? É pecado. Eu não estou dizendo que não seja pecado. É pecado do mesmo jeito que o outro que mente para ter lucro. Mas nesse caso, a gente deve tomar mais cuidado quando for usar a verdade. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu lembro de um dia que eu fui visitar uma mulher que tinha perdido a filha com 23 anos de idade. E ela me contou sobre a morte da filha. E ela me disse que Deus tinha revelado a ela a razão da morte da filha. Meus amados, enquanto ela ia me contando de um sofrimento que eu sequer podia imaginar, lá de dentro de uma alma sofrida, a história que essa mãe me contou não tinha sentido nenhum, nada a ver. Era uma história sem cabimento, era uma história louca. E a pessoa que tinha ido visitar essa mãe comigo, que tinha ido comigo visitá-la, disse assim: que história maluca. Quem é que vai acreditar no negócio? Isso é uma mentira. Muito maluco. Isso ninguém acredita num negócio desse. Eu disse: é verdade. É uma história maluca. Mas foi a história que ela conseguiu construir para suportar a perda da sua filha de 23 anos de idade. Quem sabe daqui a um tempo ela mesma vai perceber que a história que ela contava para si mesma era uma história maluca, mas uma coisa eu sei. Não sou eu que vou dizer para ela: irmã, sua história é maluca. Uma coisa, meu amado, é alguém ter dúvida e pedir a minha orientação. Outra coisa é a pessoa convicta do que está falando. Eu não vou interromper, eu não vou mudar o pensamento dessa pessoa. Eu não disse nada para ela. Apenas eu orei para que Deus trabalhasse na mente dela. Porque eu já fui de dizer a verdade quando a pessoa ainda não estava preparada para essa verdade. E não tem coisa pior do que você falar uma verdade para uma pessoa que não está preparada para receber essa verdade. Aí você diz: então, pastor, eu devo mentir? Não, você deve calar. Porque Eclesiastes diz que há tempo de falar e há tempo de calar. Quando eu tenho a verdade, quando eu sei a verdade, mas
aquela pessoa não está pronta para ouvir a verdade, eu me calo. Eu não preciso mentir para ela, eu apenas me calo. Eu já falei para pessoas em sofrimento que elas estavam contando para si mesmas histórias malucas e acreditando em coisas que não são da palavra de Deus. Naquele momento eu quis defender a verdade, mas eu não tive compaixão dessas pessoas. Ou então eu achei que jogar a verdade de qualquer jeito na hora da dor era a melhor coisa a se fazer. Mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai percebendo que não é bem assim. Então a gente não deve mentir, mas a gente precisa falar a verdade com amor e na hora certa. Falar a verdade com amor é falar a verdade com propósito. Com um propósito digno de querer recuperar aquela pessoa. Porque às vezes nós falamos a verdade com mágoa, querendo desnudar aquela pessoa diante das outras. Eu vou confessar um deslize que eu cometi no início do meu ministério. Meu amado, você acredita que eu já menti descaradamente com a Bíblia na mão num velório? Já. Eu fui lá no velório, era missionário na época, não era nem pastor. Naquele dia eu estava de folga e eu tinha programado ficar em casa e assistir um filme. Aí o pastor Alex, que era o meu pastor na época, ele me liga e diz assim: onde é que você está agora? Eu, meu Deus, é problema, já estragou o meu sábado. O que é que manda, pastor? Um velório. Olha, não vai dar para chegar a tempo e você precisa ir no meu lugar. E quem foi que morreu? Morreu o filho da sobrinha, do primo, do cunhado, do vizinho de uma senhora daqui da igreja. Davi, o rapaz que morreu era maconheiro, cheirador de cocaína, traficante, bandido, 18 anos de idade, morreu num acidente de moto fugindo de um assalto. Vai lá, Davi, vai lá fazer o culto. Certo, vou sim, pastor. Meus amados, quando eu cheguei no velório, eu não sabia nem o que fazer. Só tinha eu de cristão com a Bíblia na mão. Um monte de pessoas assim, meio assim, mal encaradas, me olhando assim, meio desconfiados. E só eu com a Bíblia na mão. E aquela choradeira só, um monte de camarada mal encarado, e eu ali tentando tomar coragem para falar no velório. Aí eu me aproximei do caixão. Aí eu cheguei na frente do caixão, cheio de justiça, né? Sim, todo cheio de verdade, abri a Bíblia, e eu assim, irado, porque o rapaz, né, tinha feito um monte de coisa errada, e morreu fazendo coisa errada. Eu abri a Bíblia, e quando fiz assim, aí a mãe do rapaz se debruçou no caixão aos prantos e disse: pastor, ele foi para o céu, não foi, pastor? Ele foi para o céu, não foi? Eu olhei assim para ela. Quando eu olhei para o outro lado, um cara com mais de 2 metros de altura olhou para mim assim, ó. Aí eu falei: claro, minha irmã, claro que ele foi para o céu. E agora ele está cantando com os anjos. Eu sei que você pode estar me recriminando, mas no meu lugar, sem experiência nenhuma de ministério, você faria o quê? Porque você podia morrer ali. A depender do que você ia falar, uma gangue assistindo o velório, um homem mais de 2 metros de altura, passando um olhar muito estranho. Você iria fazer o quê? Não, seu filho era um traficante, foi para o inferno, seu filho, além de ser bandido, morrer com 18 anos,
ainda está no inferno e eu vou embora daqui e sacudir a poeira do meu pé lá fora. Você ia dizer isso? Então, realmente, eu sei hoje que eu não deveria ter mentido para ela. Mas também dizer a verdade naquele momento não era o correto. O correto seria ter silenciado, calado. E aqui eu não estou falando em omitir a verdade, mas em falar a verdade no momento certo e com amor. Mais uma vez eu digo, meu amado, eu não estou fazendo apologia à mentira. Eu não estou defendendo gente cínica. Eu não estou defendendo quem mente e quem constrói de forma egoísta uma vida dupla. Eu não tô aqui fazendo apologia a pessoas que abusam das outras. Não. Hipótese alguma. A proposta de Deus para nós é sairmos da mentira, vivermos a verdade e falarmos a verdade com amor. Pastor, isso é possível? É possível. Meu querido, é um perigo construir uma vida dupla. De você viver a mentira. De você deixar todo mundo achar que seu casamento está bem e está morto. De você permitir que todo mundo pense que você é honesto quando na verdade você é desonesto. É você sustentar relações na base da mentira. Nunca esqueça disso, meu amado, mas nunca esqueça disso. Tudo que você colhe da mentira é falso. Tudo que você colhe da mentira é falso. E para você continuar colhendo, você não pode parar de mentir. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Viver na mentira é você permitir que as pessoas pensem que você é saudável, mas você não é. Ou então, é você deixar que as pessoas pensem que você é doente, mas você não é. Você não é doente, você é carente. Aí você não tem coragem de admitir que a sua doença não é essa que as pessoas pensam que você tem, a sua doença é outra, aí você fica mentindo para os outros e para você mesmo, e a sua vida toda se torna uma mentira. Então, quando você encontra pessoas vivendo a verdade, mas vivendo a verdade com amor, não com o intuito de desmascarar as outras, mas você olha e existem pessoas sinceras com amor que vivem a verdade, você pode dizer, é possível. Eu posso ser feliz sendo verdadeiro. É possível viver a verdade. É possível ter benefícios e vantagens, mesmo falando a verdade. É possível viver na luz. E quando você encontra pessoas que têm coragem de sair da mentira para a verdade, de duas uma. Ou você fica encorajado, encorajada e agradece a Deus por isso, ou então você fica com raiva dessa pessoa porque ela está dizendo para você, meu irmão, saia da sua mentira também. Eu saí da minha. Dê o passo que eu acabei de dar. Eu vim para a luz, eu vim para dizer para você qual é a minha verdade. Por que você não sai também da sua mentira e vive a sua verdade? Meus amados, essas pessoas que têm uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida decente, elas estão dizendo para você, é possível viver na verdade. Para você viver na verdade, você não precisa ser perfeito. Meus amados, eu já vivi na mentira. E eu parei de viver na mentira quando eu parei de ficar olhando o defeito dos outros. Eu era muito bom em identificar mentirosos. Mas eu não era bom em identificar a mentira da minha vida. Eu já me vivi na mentira, eu já tive vida dupla. Mas quando eu me deparei
com pessoas íntegras. E quando eu dei abertura ao Espírito Santo, eu pensei, rapaz, eu posso viver de uma maneira mais autêntica do que essa que eu estou vivendo. Eu posso confessar as minhas mentiras também. Eu posso iluminar as minhas mentiras e trazer para a luz as mentiras que eu alimento na minha vida. Se você tem problema com mentira, meu amado, seja qual for a intensidade da mentira que você vive, uma vida de mentira, ou talvez uma mentirinha de vez em quando que você solta, tudo isso faz mal. Não vale a pena. Talvez você mente porque você quer ser mais educado e falar a verdade pode gerar problema. Talvez você mente porque você não quer perder algo que para você é interessante. Mas eu quero terminar sendo sincero com você. Se você jogar, preste bastante atenção, se você jogar fora a mentira, você realmente pode perder o que você acha interessante. Mas o que você vai perder não vai destruir a sua vida. Ao contrário, porque o que você vai ganhar não se compara com aquilo que você vai perder. Porque aquilo que você vai perder na mentira também é uma mentira. Mas aquilo que você vai ganhar na verdade é verdade. Eu não posso ser hipócrita em dizer para você que se você falar a verdade, você não vai perder nada. Porque quando a gente constrói algo debaixo de uma mentira, o alicerce daquilo é mentira. Uma vez que você passa a falar a verdade, você está destruindo o alicerce. Então vai cair, vai desabar o seu prédio de mentiras. Então você pode ter algumas perdas. Mas não tem coisa pior do que você construir um prédio de mentiras. Se você precisa mentir para mim, para eu te dar um abraço, eu dei um abraço na mentira. E lá no fundo você sabe que se você me contasse a verdade, talvez eu não lhe daria esse abraço. E aí, quando você recebe o meu abraço, que você sabe que é um abraço que você conseguiu me contando uma mentira, você não desfruta totalmente do meu abraço. Porque, na verdade, esse abraço que eu dei não foi para você. Esse abraço que eu dei foi para a pessoa que você criou para ter o meu abraço. E essa pessoa não existe, não é você. Agora, se você contar a sua verdade para mim, e mesmo assim eu abraçar você, esse abraço vai ser para você. Esse abraço vai ser de verdade. E você vai desfrutar totalmente desse abraço, porque ele tem endereço certo, e esse endereço realmente existe. Então, esse abraço, ele vai fazer toda a diferença para você. Porque quem abraça o mentiroso, abraça a máscara. O mentiroso não se sente abraçado. Ele não se sente abraçado porque ele sabe que a pessoa não está abraçando ele. A máscara sabe que não merece ser abraçada. E o mentiroso sabe que quem foi abraçado, na verdade, foi a máscara. Então o abraço não valeu. Mas quando a gente fala a verdade, talvez a gente perca mesmo algumas pessoas que não vão querer nos abraçar. Mas que falta vai fazer o abraço de alguém que só consegue abraçar a mentira? E, meu amado, pense na bênção de Deus na sua vida, dos abraços que você vai receber de pessoas que abraçam você, sendo você de verdade. Então, o conselho que eu dou para você na palavra de hoje é o seguinte: vale a pena abandonar a mentira. Porque largando a mentira, você vai ter todos os sentimentos das pessoas de verdade. Quando você vive uma verdade, você desfruta do que existe de verdade. E você que é viciado em falar a verdade,
Não seja como a igreja evangélica em sua maioria, que fala a verdade para incriminar, que fala a verdade para destruir, que fala a verdade para arrancar pedaços. Fale a verdade como Jesus falou. Fale a verdade, não para destruir o mentiroso, mas para destruir a mentira. Nos encontramos na última parte dessa palavra, na próxima semana, talvez, e que Deus te abençoe. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Ele já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração,
uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir.